Bom dia, irmãos, graça e paz. Falando de coisas boas, falando de ser um Epafrodito. Você leu este texto da palavra de Deus? Leia Filipenses 2, versículo 25 até o 30. E hoje nós vamos olhar mais uma faceta, mais uma característica deste homem de Deus. O apóstolo Paulo chama de companheiro de lutas. Que desafio para a minha vida e para a sua vida. Não, Samuel, já basta as minhas lutas. Minha casa, responsabilidades, trazer o pão de cada dia, lidar com os filhos, minha família, mãe, pai, irmão, sobrinho, sogra, sogro, neto. Não, eu já tenho lutas, muitas lutas. Não, querido. Há um espaço na sua vida para que você seja companheiro de lutas, conforme diz o apóstolo Paulo aqui. Epafrodito era um companheiro de lutas. Ele era companheiro de lutas, das lutas do apóstolo Paulo. E ele tinha as suas lutas, nós vamos ver agora. Amado, a vida cristã não é um parque de diversões, não é uma colônia de férias, mas um campo de batalhas. Epafrodito estava no meio desse campo de lutas, juntamente com o apóstolo Paulo. Veja aqui, Filipenses 2, 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Este homem ficou enfermo, diz o apóstolo Paulo, que ficou enfermo até para a morte. Mas mesmo enfermo, ele não deixou de ser companheiro de lutas, ele tinha a sua luta. E o texto diz que ele ficou angustiado quando ele ficou sabendo que a igreja de Filipos tomou ciência que ele estava doente. Olha só, já não bastasse a sua dor, a sua doença, ele pensou, puxa, aqueles irmãos amáveis de Filipos, quando souberem que eu estou doente, eles vão ficar angustiados, vão ficar tristes. Que vida, querido! Quando você está doente, enfermo, você não pensa, minha mãe vai ficar preocupada, o pastor, a igreja. Não, você só pensa em muitos momentos na sua dor. Mas este homem diz, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Na sua doença, ele não deixou de ser companheiro de lutas do apóstolo Paulo. Diz o versículo 26 também, que ele fazia esta obra do Senhor Deus, versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Epafrodito, sendo um servo de Deus, ele não ficou isento de lutas. Nós pensamos que o evangelho é uma bolha que nos cerca para nos tornar imunes a essas lutas. Mas, meu querido, Deus é o mesmo Deus que te fortalece nas lutas, que diz, eu estou contigo. E Deus está contigo nas suas lutas para que você esteja com outras pessoas nas lutas delas. O apóstolo Paulo, em uma outra carta, diz que quando Deus consola a nossa vida, é para que nós também possamos ser usados pelo Senhor Deus para consolar outros. E o desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje é este. Seja companheiro de lutas. Um homem, versículo 28, por isso tanto mais apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse,
visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O texto já fala tudo, né, irmãos? Que homem, que servo de Deus, companheiro de lutas. Meu querido, ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que gere, não como um peso, um fardo, mas gere como dádiva de Deus. Você tem as suas lutas? Tem. Mas Deus quer usar a sua experiência nas suas lutas para fortalecer outros, para levar a presença do Senhor Jesus Cristo para aquele que está passando por lutas físicas, lutas financeiras, lutas de relacionamentos. Seja um companheiro de lutas. É claro que nós temos que respeitar a individualidade dos outros, né? Não é chegar de pronto e já você está passando por isso, então eu quero te ajudar. Não, é claro, nós temos que ter sabedoria, mas nós precisamos nos dispor. Quando você ora, Senhor, usa-me para abençoar outros, usa-me para eu ser companheiro de lutas de outros, usa-me, Senhor, porque nós precisamos ser companheiros de lutas. Missionários, usemos a nossa vida para sermos companheiros de lutas para esses servos de Deus. Aquele que está enfermo, usemos a nossa vida para falarmos: nós estamos juntos, nós estamos orando, nós estamos aqui, o que você precisar, eu preciso ir aí para dar uma ajuda a você, usar os meus dons, usar as minhas habilidades. Seja um companheiro de lutas e você vai ver o quanto Deus vai usar a sua vida para que o nome dele seja exaltado e para que você complete o propósito de Deus para a sua vida. Graça e paz, um dia abençoado para a sua vida. Amém.